podcast, de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral, edição número 30, com as convidadas Semaia Oliveira e Luísa Geisler. Também Andréia Del Fuego, Mauro Damer e começando, como é da tradição do programa, João Paulo Cuenca. Boa tarde, boa noite, confrades. Eu estou no Rio de Janeiro. No dia eu fui andar no calçadão de máscara e todos os quiosques cheios de pessoas sem máscara enchendo a cara. De noite na Rua Dias Ferreira, um covidário, assim, com uma intensidade momesca, parece que é carnaval. As pessoas estão enlouquecidas na rua, sem máscara, principalmente à noite. De dia elas ainda usam máscara, de noite sem máscara nenhuma. E é uma experiência muito diferente da que eu estava tendo em São Paulo, sabe? Eu acho que em São Paulo tem aí no sentido de ordem, né? E olha que parece que São Paulo está morrendo mais gente do que aqui, né? É uma sensação muito estranha. Você toma 1000 cuidados você sai na rua e você está tenso o tempo inteiro, né? Porque é tenso andar na rua, é tenso ir às compras, comprar alguma coisa no supermercado, por exemplo. Ontem eu tive que comprar um troço no supermercado. E eu tô com máscara, tipo, pensando na distância que eu tenho das pessoas, e aí tem um grupo de pessoas enchendo a cara dentro do supermercado, sem máscara, conversando, espalhando perdigotos, entendeu? É muito maluco você ver isso presentificado assim, tão na cara, porque, assim, antes você, sei lá, a gente tem essa coisa na internet, né? Sei lá, os fascistas descobrem alguma coisa no meu Twitter, eles me atacam, aí você vê pessoas que, enfim, que tem uma curadoria da realidade diferente, né? Outra coisa é isso na tua cara, né? É uma sociedade esquizofrênica, totalmente. O meu destaque da semana é isso, é o Leblon, é o covidário. Quando eu escrevia no Globo sobre o Leblon, eu falava e reclamava do Leblon, eu chamava de orquidário do Leblon. Agora é o covidário do Leblon. Muito bom. Andréia Del Fuego. Esse é o episódio 30, né? Foi o final dessa temporada e a gente conviveu aqui durante 5 meses, né? Ouvindo o que a gente fez no pré-carnaval. Me chamou muito a atenção o resultado técnico da gravação. O final da frase se misturava com o começo do outro, sem essa diagramação das vozes. Então, essa certa artificialidade que a gente ficou e tal, né? Uma outra etiqueta, né? A gente ganhou uma outra etiqueta de fala aqui. E enquanto a gente falava, uma tempestade se armava ao fundo e várias vezes fomos interrompidos. Bom, e a gente estava numa vida pré-Covid total, achando que aquele lockdown na China ia chegar em São Paulo na semana seguinte, era pré-carnaval, Cuenca estava procurando a fantasia de padre, a gente estava assim, em níveis normais de preocupações que agora assim, tem peso absolutamente zero. Não sei, a gente passou por um ciclo em que tudo isso pareceu se desmanchar, um horizonte completamente amolecido, e agora, em plena pandemia, em pleno platô contínuo, a gente está em voo de cruzeiro da pandemia, e aí em voo de cruzeiro, tudo volta ao pré-carnaval, como o Cuenca mesmo acabou de dizer. Então, fico pensando, a sociabilidade faz parte da homeostase do corpo. Tentou projetar o que aconteceria na outra semana, a gente errou quase todas as... Era sempre pior do que a gente projetava. Tem uma displicência, uma soltura e um globo da morte agora, né? Acho que tá todo mundo de motoca dentro desse globo, porque a Covid ainda mata e a Covid ainda ela é traiçoeira. Você, avô de 90 anos, pode pegar e não falecer e a neta de 30 pode ir embora. Ainda me chama muito a atenção, para encerrar, ainda isso para mim ainda é a autoestima imunológica das pessoas. Mauro Damer. Tá bom, olá a todos. Tá. A Semaia falou uma coisa importante, eu acho, para mim, eu vendo assim, que ela assim, não pode responder um pouco com uma violência, com uma outra violência, algo assim, eu me lembro assim, eu ouvi assim, né? E daí isso me trouxe uma espécie de alívio, ou seja, lidar com esse mal-estar produzido pela nossa incompreensão, ou sobre a nossa dificuldade de falar das coisas, né? A gente tem uma dificuldade de falar, e é uma dificuldade brasileira, eu acho, tem a dizer, no fundo, a linguagem está por trás de todo o nosso mal-estar, eu acho, entendeu? Mas, assim, a ideia de que a gente tem que aprender a falar essas coisas, né? Sendo negros, sendo brancos, tal, e cada vez elas vão se tornar mais complexas,
não tem outra saída, entendeu? Então isso me deu um alívio, assim, uma espécie de também de ruptura de saco cheio com tudo, mas eu acho que minha semana foi um pouco marcada por isso, né? E daí eu acho também que o Brasil está chegando, mesmo politicamente, toda essa crise, assim, a coisas de terem o julgamento do Moro ali, do Lula também, do Palocci, essas notícias mais hard news aí que vão chegando, assim, elas também já estão mostrando um pouco que o capital está meio que desembarcando e vai rifar todo mundo, Moro, vai Bolsonaro, daqui a pouco vai chegar a vez de todo mundo, cara, e o capital vai tirar esses caras em prol de alguma outra aposta mais civilizatória, vamos dizer assim, entendeu? Última coisa, eu fui na Padoca hoje, tomar um café e tal, estava aberta. E a Padoca já relaxada, assim, já com pouco álcool, com poucas coisas ali e tal. A gente vai criar mecanismos próprios, sabe, de filtro, de limites, de higiênicos, todo. Então, naquela Padoca eu não vou nunca mais, entendeu? Você não vai ter... a gente vai ter que aprender a se virar numa espécie de floresta, assim, também virótica, vamos dizer assim, né? Sim. Escapando um pouco da nossa rotina aqui, eu vou falar antes das nossas convidadas, porque uma coisa que me deixou bastante feliz foi saber que Jair Bolsonaro ele perdeu a ação que tinha movido contra o Jean Willis, né? E ele vai ter que pagar as custas e penas de sucumbência. Jean Willis havia chamado Bolsonaro de fascista e nepotista. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a decisão de segunda instância, que diz que esses adjetivos não causavam nenhum dano à imagem do nosso presidente. E também o Douglas Garcia, aquele que tentou montou, né, um dossiê contra antifascistas, também foi condenado a pagar 20 mil por danos morais. Na segunda temporada do podcast, de modo geral, a gente vai abrir espaços de residência para pessoas ficarem como colunistas do nosso podcast. Eu já tinha pensado nisso há um bom tempo. O nome dela foi o primeiro nome que me apareceu na cabeça, porque por questões logísticas nós temos sim de ter pessoas que funcionem também de modo geral, ao vivo aqui em São Paulo. E a Semayá, então, vai ser a primeira convidada para ser colunista do nosso podcast quando voltarmos na segunda temporada. Na condição de convidada ainda, mas já muito feliz por ter aceitado o nosso convite. Semayá, o que chamou a atenção de você nos últimos dias, minha cara? Olá, gente. Olá, todo mundo. Olá, Paulo. Obrigada, honrada aqui, feliz. Aguardando esse segundo momento. E hoje, na condição de convidada, eu acho que eu venho de um mix também, porque, enfim, chegamos a 100 mil, né? Tivemos toda essa polêmica da Beyoncé nas últimas semanas, que também desgastam bastante e faz com que a gente volte a pensar nas nossas produções e de como as nossas produções, enquanto pessoas negras, são questionadas o tempo todo e do quanto isso é cansativo, embora eu ache que existam críticas sim a fazer e que criticar é sempre possível, né? Mas eu sempre fico me questionando muito da nossa liberdade de criar e do quanto a lança vem muito mais pesada quando a gente se sente livre para criar algo, né? Ao mesmo tempo tem Bolsonaro, tem eleições municipais chegando, tem essa tensão emocional que é dessas concessões que a gente chegou a essa altura da pandemia, em que a gente tem um desencontro de informações, de orientações tão gigantesco que a gente foi levado a um cansaço emocional gigante, até mesmo para conseguir manter a quarentena, né? Então, eu tenho vivido concessões com os meus pais, por exemplo, mas sempre volto muito culpada e contando 7 dias, assim, rezando para que nenhum sintoma apareça. E, ao mesmo tempo, nos últimos dias, a gente teve o caso do entregador, que me chocou muito. E eu tentei achar o nome dele, eu não encontrei o nome do entregador, mas que ele foi violentamente brutalizado por um morador de um condomínio que, entre tantas coisas, disse que ele tinha inveja do tom da pele dele, né?
E aí isso levantou algumas discussões no Brasil também, né, sobre qual é o limite da negritude, que é essa questão do pardo, ele era negro, ele não era, uma questão de classe, é uma questão de raça, e aí, na minha opinião, é uma questão racial, né, eu o vejo como um homem negro, e aí vejo todas essas questões que a gente precisa resolver no Brasil também, né, em relação à raça, em relação, que é exatamente isso, a gente começar a falar mais sobre isso, até para ficar mais fácil combater quando esse tipo de coisa acontece, sabe? Mas foi um vídeo que me deixou perturbada, assim, né? Dessa Sim. tranquilidade em que essas coisas acontecem e tudo vira uma condição psicológica depois, na maioria das vezes. Enfim. Sim, verdade. Verdade. E depois tem sempre aquela desculpa: mas o meu filho toma remédio, meu filho tem problemas. Ok, filhote, Exato. só que se uma pessoa negra faz qualquer tipo de ofensa, né, e parte não tem essas proteções aí. Bom, eu sou fã dessa garota, realmente acho ela um vento. Luísa Geisler, seja bem-vinda. Obrigada. É estranho que essa coisa de podcast não pode falar bom dia, boa noite, então fica boa existência, mas ao mesmo tempo a gente está numa situação totalmente de limbo, então acho que fica bem adequado, assim. Eu volta e meia perco a noção dos dias da semana, eu só vivo de base em alerta do Google, pagar conta, não sei o quê. Então amanhã é dia 10, e isso eu sei, mas até eu confirmei no calendário, mas fora isso, o tempo parece que está numa existência meio gelatinosa. A gente sente que está num globo da morte, mas ao mesmo tempo a Terra é plana. Então a gente não está no globo da morte, a gente está numa situação em que as pessoas não concordam nem no formato do globo mais. Então, por um lado, a gente tem essa ideia de que nós chegamos a 100 mil mortos essa semana, só que a gente sabe que esses números estão desatualizados. Os números de hoje são números de 20 dias atrás. Não sei se 20 dias, mas são números antigos. Quando se faz essa notícia, sempre aparece, estão esperando o teste, sei lá, 6 mil pessoas em São Paulo, esperando o resultado. Então, para mim, essa semana, 100 mil é um número que mexe muito, é um número que é muito fácil de mexer, sei lá, pensando sendo gaúcha, sei lá, Erechim. Então, hoje caiu mas nos últimos 5 meses caiu uma bomba em Erechim. Então, e cada vez mais esse número aumenta e a cidade aumenta, então eu preciso, às vezes, me desligar totalmente desse número e pensar é só um número, mas ao mesmo tempo é impossível não pensar em cada morador de Erechim, em cada uma dessas pessoas que, independente de quem votaram, morreram. Então, ao mesmo tempo, na nossa curadoria de realidade, o Ministério da Saúde recentemente postou, não sei se Ministério da Saúde, mas algum órgão governamental, tem postado que o Brasil é o segundo maior país com número de recuperados. Então, de novo, sim, o maior número de recuperados, porque o resto dos países não tem mais. Eu me sinto meio presa nesse globo da morte terraplanista, assim, de que eu tento mexer para não acabar colidindo com outra coisa, mas na verdade não tem tanto espaço assim. Eu vou ficar focando que a gente é o segundo maior país com número de recuperados, para fazer de conta que é uma coisa boa. Sim. Muito bem. Eu esqueci de dizer, João Paulo Cuenca, que eu assisti a entrevista do Paulo Galo no Meteoro Brasil, que é um site que eu recomendo. Eles são maravilhosos, aquela dupla ali é incrível. E o sujeito é realmente genial, né? É um sujeito com uma compreensão total. A exemplo do José Faleiro em Porto Alegre, do Criolo, é o meu caso também. Ele tem pai retinto, né? Então ele se afirma, faz questão de se afirmar como negro. E essa é uma mudança interessante no nosso país, né? As pessoas de pele clara, elas se afirmam como negras e entendem que esse é um posicionamento político. Isso é bastante engraçado, porque há 10 anos atrás, mesmo 10 anos atrás, se você dissesse, não, eu sou negro, tinha aquele coro, inclusive entre nossos amigos escritores. Não, Scott, para com essa coisa, que tu não é negro. Não. Então, essas coisas são tão tardias no nosso país. E, além de tudo que você já falou aqui, João, a respeito, que você antecipou muito esse debate, né? A respeito do Galo, eu também vejo ele um cara super
consciente das questões de fundo do país, assim. Eu acho que, de alguma forma, chegamos à edição 30 do podcast, que é basicamente ocupado por intelectuais. Eu não lembro de nenhuma pessoa que tenha passado por aqui que não seja um intelectual, uma intelectual, mas fica sempre essa busca, né, de tentar entender o universo mais complexo que nos cerca. E, desse ponto de vista, sou muito orgulhoso do que nós fizemos aqui. Com essa rodada e vibrando demais com a participação de Luísa Geisler e Semaia Oliveira, vamos então ao segundo bloco do podcast, onde a conversa fica mais solta, mais caótica e podemos dar mais atenção para as nossas convidadas. Até! Podcast, de modo geral. Eu tenho uma pergunta para a Luísa Geisler, que é o seguinte: você tem um domínio de linguagem e uma segurança de linguagem muito forte, Luísa. E eu percebo que você tem um olhar contemporâneo e uma crítica muito sutil das relações, da conjuntura. Eu queria saber o quanto essa escritora Luísa Geisler, que tem um domínio forte da escrita, dialoga com essa Luísa Geisler, né, que entende de relações internacionais, geopolítica, essa Luísa Geisler, né, das ciências sociais. O quanto você tem que segurar essa Luísa Geisler das ciências sociais para ter essa, sei lá, né, essa dicção tão fluida e essa narrativa tão fluida? Sabe que é uma pergunta complexa, assim, porque a minha formação ela vai para tudo que é lado. Eu estudei um pouco de letras, eu me formei em relações internacionais, mas eu fiz bastante de ciências sociais também. E desde adolescente eu lia umas coisas meio estrambéticas, eu não lembro mais, mas eu ia, sei lá, de H.P. Lovecraft para Borges. Então a minha cabeça ela funciona, ela não tem uma formação formal, digamos assim, o jeito que as coisas se organizaram, as caixinhas, sabe, as caixinhas onde tudo tem que ficar. Não são caixinhas meio de papelão úmida, sabe? Que uma coisa vai revirando na outra e vai mofando e vai se perdendo. Então, eu confesso que eu tenho muito medo de um texto acabar panfletário. Assim, para mim é uma preocupação grande, porque eu tenho várias opiniões. E eu entendo que tem situações políticas que valem muito na ficção. Mas, ao mesmo tempo, eu fico tentando equilibrar um pouco a carga disso, porque eu não estou fazendo um ensaio. Eu não estou fazendo um ensaio para convencer alguém. Eu estou tentando retratar alguma coisa. Então, eu confesso que eu conto com o meu leitor e eu tenho meio que um olhar bom para as palavras que eu uso, no sentido de, quando eu começo a entrar nessa palavra aqui, quando eu começo a falar quando eu ponho a palavra feminismo, eu sei que eu estou tentando fazer alguma coisa mais panfletária, assim. Então é difícil e ao mesmo tempo é um constante movimento de aceitar que eu não tenho razão, de que eu não sei das coisas bem. Então eu sei no sentido de eu tenho uma opinião e a minha opinião parece muito certa, mas até que ponto? Porque isso também data muito texto. Se eu faço isso acaba marcando muito texto em termos de, se eu fizer uma opinião muito marcada, realmente acaba se tornando, não sei, repetindo a mesma coisa. Sim. São debates que existem na minha cabeça e cada texto é um texto. Eu conto muito com o meu editor, que é o Marcelo Ferroni, que o Marcelo ele tem um olhar muito, muito atento para isso. O Marcelo ele tem o privilégio de trabalhar com o texto desde muito cedo, então é engraçado que ele começa a notar essa mudança. A partir de certo momento, tipo, o Quiçá, que foi meu primeiro romance, é um romance que eu fiz com 1 ano de faculdade. Então eu nem tentava colocar tanto desse pensamento político, era muito mais cru, em sentido de essa é uma história, e existia uma crítica no Quiçá, existia uma crítica grande a consumo e sociedade de consumo, e publicidade, propaganda no geral, mas não era articulado. E em vários momentos eu noto que eu caio nisso, assim, de tentar articular alguma coisa mais sociopolítica, e eu vejo, não é aqui. No meu texto isso não funciona, sabe? Talvez em algum momento funcione, talvez no futuro. Então,
eu tento me focar no aspecto artístico, mas tem sempre um ladinho meio panfletário maquinando. Tem aquele clichê dos 2 lobos, sabe? Que é um clichê ridículo motivacional, que existem 2 lobos dentro do sujeito e vence aquele que ele alimentar. É um clichê motivacional, assim. Mas é um pouco isso, assim, de que existe um lado que é um lado um pouco mais twitteiro, assim, de que eu quero dar minha opinião e eu quero expressar isso, e existe um lado muito mais artista de, não, vamos pegar as pessoas. Isso me interessa muito na literatura, as pessoas que existem na linguagem. Então, para mim, isso é o foco. Então, é óbvio que as pessoas existem em aspectos políticos, mas eu tento focar nas pessoas e eu deixo a visão política para o leitor. Por exemplo, o Luzes de Emergência, um livro de 2012, e alguém me perguntou esses tempos da questão política do livro, porque um dos personagens estuda e menciona o FIES, ativamente menciona o FIES. Todos os meus personagens, eles meio que pagam um boleto, eventualmente, então esse personagem, ele faz um cálculo assim, mas se eu arrumar um estágio aqui, não sei o que, com o FIES, eu consigo continuar estudando. É um raciocínio assim. E eu me lembro que na época não era uma questão para mim, não era um ato político. Para mim era, não, esse personagem está fazendo a conta para saber como é que ele vai continuar a faculdade. E aí, então, essa pergunta surge hoje porque o FIES, porque o Haddad, porque o PT, o governo PT, mas na época não era. Então, é um pouco o que eu tento fazer. Eu tento focar nesse personagem, que ele está nessa realidade, e vai acabar resultando político, mesmo que eu não queira, mesmo que esse personagem esteja só pegando o trem e xingando o trem. Então, para mim isso é bem importante, essa composição de realismo mesmo pensada em aspectos da vida real que acabam sendo políticos, assim, eu ser assaltado é político. Eu manejo um pouco por aí, eu tento lembrar sempre que existem pessoas. Muito bom. Semanhá, eu gosto muito da tua prosa. Desde a primeira vez que eu vi você falando, depois que eu fui atrás, e você tem um modo muito seguro de escrever também, ser uma forma sensível. Eu queria perguntar o seguinte, sendo uma jornalista tão atenta e presente nas questões mais urgentes do nosso país, tendo a importância mesmo jovem que você já tem hoje no jornalismo brasileiro, toda essa carga, toda essa leitura, teu engajamento, como é que você consegue filtrar, como é que você consegue deixar isso do outro lado do muro quando você vai articular a linguagem, né, do que você escreve? Como é que é essa relação para você? Eu acho que mesmo no jornalismo eu já tentava, até mesmo antes de entender e de achar que o meu caminho também cruzaria com a literatura de um outro jeito, mas eu sempre tentei fazer um jornalismo que trouxesse sensibilidade e que fosse um pouco além do trivial, até mesmo da forma como, por exemplo, mulheres negras e corpos negros são tratados no jornalismo, sabe? Então, acho que a gente tem algumas regras estabelecidas na literatura, assim como a gente tem algumas regras estabelecidas no jornalismo, e eu não me sinto confortável em nenhuma delas. Então, acho que no jornalismo, um amigo meu me disse uma vez, eu acho que você já faz um jornalismo literário. A literatura, para mim, ela é uma coisa que eu estou me acostumando, assim. Eu estou conversando com a literatura, eu estou conversando de fato, assim, no sentido de você realmente está em mim, eu realmente estou em você. Às vezes, para mim, ainda é difícil de me convencer disso. E aí eu tento me convencer disso no fazer. E aí o fazer literatura, para mim, é exatamente isso. Assim, eu sou ficcionada pela linguagem. Eu tomo muito cuidado com as palavras que eu vou usar. Eu procuro prestar muita atenção no peso que as palavras trazem para o meu texto, principalmente pensando no trabalho que eu faço no jornalismo, que para mim é um trabalho de memória, é um trabalho de estabelecer e construir memórias para este tempo adiante das histórias que eu tenho encontrado no meu caminho. Então, eu olho para essas histórias, eu até brinco que eu já fiz intercâmbio, já fiz algumas viagens, em todas as viagens que eu faço, eu levo uma câmera e gravo entrevistas, porque eu sou apaixonada por ouvir as histórias das pessoas. E eu demoro muito para publicar todas elas, sei lá, eu tenho entrevistas incríveis que eu fiz nos Estados Unidos em 2017 que eu ainda não publiquei,
Porque eu falo, eu não tô com tempo para escolher as palavras certas para essa história, eu não tô com tempo que essa história precisa. Então, eu sempre me sinto assombrada pelas histórias. Então, para mim, no jornalismo, é isso, assim, eu não quero repetir a violência que o jornalismo brasileiro, historicamente, comete contra corpos negros. Então, pode ser que tenha sido aí que eu fui para a literatura, que é esse lugar sutil, que é não usar essas palavras vazias. E aí, na literatura, quando eu decido fazer literatura, eu decido estudar literatura e eu decido praticar a minha escrita com um olhar literário, eu também não quero usar palavras que afastem pessoas. Eu acho que existem palavras que caem exatamente no panfletário, e que o panfletário, inclusive, é uma coisa que eu tenho tentado entender ainda, mas, por exemplo, eu concordo que usar feminismo pode não ser a melhor palavra ou a melhor forma, principalmente para o tempo que a gente está vivendo. Eu tenho várias outras formas de falar de feminismo, eu tenho várias outras formas de falar como o racismo me atinge, eu tenho várias outras formas de falar o que é ser um corpo negro, pobre, periférico no Brasil. E eu vou buscar esses atalhos, assim, eu sou muito mais interessada em construir imagens que façam com que essa pessoa, essa leitora, esse leitor enxergue o que eu estou tentando transmitir, fugindo um pouco das palavras que podem ser consideradas mais óbvias. Mesmo assim, eu acho que existe uma tendência na literatura brasileira em talvez dizer que o que eu faço pode ser panfletário, porque eu acho que a gente ainda vai chegar no momento em que isso do que é panfletário vai se transformar. Eu acho que ainda é visto como panfletário coisas que a gente não está acostumado a ver. Eu acho que ainda é visto como identitário coisas que a literatura brasileira não está acostumada a ler. E aí parece que é panfletário e é identitário. E eu acho que não. Eu acho que a gente está num momento de transição, sabe? Eu quero muito que a minha escrita, a escrita de outras mulheres negras, Conceição Evaristo, várias outras mulheres, sejam lidas no lugar da literatura neutra, que eu acho que é essa literatura, que é o lugar que a literatura branca ocupa, dessa neutralidade da história, né? Porque eu acho que o cuidado que eu tomo e várias outras escritoras negras que eu conheço tomam para escolher as palavras certas para contar a nossa história, pode ser que ainda leve a gente a escrever coisas que são lidas de um jeito ou de outro na literatura. Mas eu acho que esse é o caminho que a gente precisa trilhar para alcançar uma certa neutralidade um dia. Eu acho que a gente está numa briga de expressões mesmo, sabe? Sim, perfeito. André Del Fuego, para onde vamos? Que pergunta é uma coisa para a Luísa e outra para a Semayá. Para a Luísa, o teu Enfim Capivara teve uma censura numa feira ali na região metropolitana de Porto Alegre porque você havia usado uma linguagem inadequada. Daí queria que você comentasse essa experiência. E queria saber da Semayá, se a Semayá, na sua relação com a escrita, o que você leva em conta nela, assim, você procura ficar fiel ao que você vê ali como jornalista, você percebe que há ali alguma criação, você está aberta a distorcer exatamente o que você viu em nome de um pensamento, em nome de uma ideia que o leitor tenha do seu texto? Eu vou só fazer um acréscimo nessa coisa do panfletário, de que realmente a gente precisa sempre lembrar o que é um tema universal, né? Antigamente, sei lá, no século XIX, seria panfletário a gente falar das mulheres votando. Então, o que é um tema universal, de fato? Eu acho que é uma discussão bem válida também. Mas, enfim, focando no Enfim Capivaras, que foi uma treta gigantesca. Para quem não sabe, foi um livro feito para adolescentes, para jovens, a respeito de um grupo de jovens que roubam uma capivara. É isso. 5 jovens, eles pegam o carro do pai sem permissão, eles moram numa cidade de 90 mil habitantes no interior de Minas Gerais. É uma cidade assim, onde nada acontece. E eles roubam uma capivara por vários motivos, e cada personagem tem um motivo diferente para estar ali, etc, etc, etc. E, como a gente já comentou antes, eles falam como jovens. Então, não é um livro assim onde todo mundo, sei lá, enfim, eles bebem, eles falam palavrão, eles comem cheetos, requeijão, eles fazem coisas de jovem, eles roubam capivaras, etc. Eu queria fazer um livro que fizesse as pessoas gostarem de ler. Era esse o meu objetivo principal. Eu fui chamada para uma feira literária em Nova Hartz. Nova Hartz é uma cidade que nos anos 90 acordou com uma bandeira nazista na Torre d'Água. É uma cidade que está muito na vanguarda do neonazismo, na verdade.
Enfim, cidade pequena, com várias questões de cidade pequena. Uma semana antes da minha participação no evento, eu recebo uma ligação dizendo que um pastor vereador tinha lido o livro, a filha dele tinha tido acesso ao livro, e ele tinha visto várias palavras que ele não gostava no livro, tipo merda e tal, e coisas assim, palavras de adolescente, e minha participação tinha sido cancelada pura e simplesmente. Teve várias coisas problemáticas, porque eu achei que eu ia participar de uma feira do livro numa cidade e não numa turma. Então, sabe, por que tu vai simplesmente impedir o autor de chegar na cidade, ao invés de, beleza, tá, não quero que jovens ouçam a palavra merda. Então tá, eu achei que eu ia falar com uma cidade, não com uma turma específica. Achei várias questões, inclusive, tipo, quebra de contrato mesmo, desde quebra de contrato até situações do tipo, tem vídeos desse pastor em câmara, em plena câmara, assim, falando mal do livro e de mim, então, e eu precisei tudo investigando, porque ninguém me dizia nada com nada, e, enfim, a secretária de cultura, de educação, cultura e mais não sei o que, dizia uma coisa, depois dizia outra, foi um fardo para os jornalistas envolvidos tentarem descobrir uma versão oficial. Enquanto isso, meu Facebook bombando de neopentecostais. Em resumo, coisas que aconteceram foi que o livro esgotou da Feira do Livro de Porto Alegre e entrou em algumas listas de mais vendido da Amazon por algumas semanas. Por outro lado, eu acabei gastando todo esse dinheiro em sessões de terapia ou álcool, né? Então, fica uma dúvida, assim, do que realmente acaba acontecendo. E, assim, olhando isso quase um ano depois, é estranho pensar nisso, é estranho pensar como que, para mim, entra muito uma coisa de que não querem que o jovem leia a sua linguagem nos livros, né? Uhum. Não só a ideia mais simples, mais superficial de acham que merda é uma palavra ruim e o juízo de valor, mas não querem que essa linguagem, que se descubra que a linguagem falada, ela é uma linguagem literária, que ela é uma linguagem com mérito, né? Que a gente acaba indo pro juridiquês, pro academiquês, e que essa é a linguagem correta, assim. Então, para mim, veio várias coisas da escola mesmo, de estar na escola e ir mal em redação, e ninguém sabia me dizer por quê, eu falava com a professora e tal. Eu fui bem em redação depois que eu fiz o Simulações do Brasil, porque eu meio que entendi o que era. O problema era as frases, assim, eu botava frase dentro de frase. Mas eu ia mal. É claro, era 7, né? Eu era CDF, tal. Mas para mim era era um negócio assim de como não se quer que a literatura seja algo. Eu tô entrando em outro tema, mas beleza. Falou agora do imposto do livro e tal, e fala, pode aumentar o imposto do livro, porque o livro é um objeto de elite, não sei o quê. Mas se quer que o livro continue sendo um objeto de elite, se quer que o livro não absorva a nossa linguagem falada, toda vez que edito um livro, tenho que ir lá olhar o revisor e ver se colocou tu vai, ou se não, realmente, tá, tu vai. Se trocou pra por para. No Capivaras foi um trabalho assim grande, porque era outro revisor e outro selo. Hoje eu acho que foi relativamente positivo, porque o livro circulou bem e porque eu posso fazer várias piadas a respeito e tal. Mas na época foi uma semana de merda. Foi uma semana muito ruim, assim. A Semaia comentou antes do peso das palavras e do peso da linguagem. Eu também me dei conta de como eu uso palavrão nos meus livros com uma certa liberdade e de como é uma palavra que realmente pesa. Não é... assim, de amigos, escritores dizem eu não uso palavrão nunca. E talvez esse tenha sido o grande aprendizado nessa história toda, assim, de que não que eu vá mudar o jeito que eu escrevo, mas olha como falar merda não é tão simples assim. Num livro não é tão simples assim. Acho que o pastor vereador ganhou também o seu nível de divulgação que ele queria também, saiu comemorando também. O prefeito foi cassado por outros motivos, mas também foi uma grande lição em como o Estado democrático funciona. Então, tem um vereador que a filha lê um livro e daí ele liga para o prefeito e eu não vou para um evento. A escola onde a filha desse pastor estuda está em campanha para se tornar uma escola militar, civil-militar. Então, várias coisas começaram a fazer sentido. O livro foi absolutamente proibido de ser comentado.
professores foram, tipo, foram controlados a ponto de não vai encerrar o assunto, o livro vai voltar e pronto. Legal. Semanhã. O Nós Mulheres da Periferia tem uma coisa que, quando a gente começou lá em 2014 como um site oficialmente, pouco tempo depois, alguns amigos jornalistas que já estavam no corre do jornalismo mais tradicional, trabalhando em veículos como a BBC, o Bruno Garcês, que é um jornalista que até hoje está na BBC, e ele foi um dos fundadores do blog Mural aqui em São Paulo, que é de onde eu vim, né? Que é nasceu como um blog focado em fazer cobertura nas regiões periféricas, então selecionaram e encontraram alguns jornalistas que estavam se formando nas periferias naquele período, 2011, 2010, 2012, e a gente foi formando turmas, e eu fui uma dessas turmas, e o Nós Mulheres da Periferia nasceu daí. E aí, como estava ligada à Folha também, o blog Mural, que hoje é uma agência, que se chama Agência Mural de Notícias das Periferias, a gente sempre prezou muito, é muito louco, né? A gente sempre prezou muito por fazer um jornalismo dentro da estética e dos padrões que o jornalismo foi estabelecido e criado, porque a gente precisa ser visto como jornalistas, né? Então, a gente sabe entregar exatamente aquilo que a máquina pede pra gente, e a gente faz isso com maestria e primazia, com algumas escolhas, algumas definições. No caso do Nós Mulheres da Periferia, a gente só entrevista mulheres, né? Então, as nossas fontes serão sempre mulheres. A gente tem uma linha de prioridade. Nossas fontes são mulheres negras. Se a gente não tiver nenhuma fonte, o que é muito difícil, mulheres negras, mulheres brancas periféricas ou mulheres brancas para serem nossas fontes, sejam de histórias ou de especialistas. Mas a gente fazia uma coisa que a gente começou nós fazendo jornalismo a partir de primeira pessoa. Então, é uma coisa que a gente foi aprimorando no nós. Então, sei lá, eu fazia uma entrevista com a minha mãe ou fazia um texto sobre a morte da minha avó e a partir disso nascia um outro texto ali jornalístico, mas tinha uma primeira pessoa muito forte, né? Então, o Bruno até falou, nossa, vocês estão inventando, fazendo um jornalismo a partir da primeira pessoa. Eu nunca vi isso no Brasil. E aí a gente começou a fazer isso, tanto que o Nós é um veículo que gosta muito de trabalhar com um perfil, toda notícia que a gente faz nasce de uma história tronco. Então, enfim, a gente tem esse lance com a história. Pra gente é importante dar a notícia, mas pra gente é importante ter a história que vai contar essa notícia, né? E aí, falando um pouco da pergunta que a Andréa trouxe pra gente, pra mim, eu sou bem Caxias no jornalismo. No jornalismo eu dificilmente saio da linha de trazer exatamente aquilo do que a minha entrevistada trouxe. E é uma coisa que na ficção quando eu quis me libertar mesmo, porque a realidade que a gente trabalha nas Nós Mulheres da Periferia, ela é bastante, não só, como eu posso dizer isso, a gente fala o tempo todo de histórias que precisam ser contadas, mas que são histórias, que é isso, a gente não quer inventar uma outra história, a gente precisa contar aquela história. Normalmente são histórias que trazem um peso muito grande, histórias de violência, né, histórias de escassez, né, de uma escassez imposta aos nossos corpos, de uma escassez planejada, arquitetada, de um empobrecimento, né? A gente aprendeu a ressignificar palavras, a gente não usa a palavra vulnerável, a gente não fala que os nossos bairros são vulneráveis. Se a gente for falar que de alguma situação de vulnerabilidade, a gente vai falar, nós somos bairros vulnerabilizados, não somos pobres, somos empobrecidos, nós não somos uma comunidade. Eu acho que no Rio de Janeiro isso funciona muito. Em São Paulo, a palavra comunidade não funciona tão bem. As estruturas periféricas aqui são outras, são muito diferentes. A gente reivindica a palavra bairro, enfim. Então, tem uma série de coisas que, nesse fazer jornalístico, a gente foi remontando e recriando quais são as palavras que fazem mais sentido para a gente e como a gente vai usá-las. Porque é exatamente isso. A gente foi criando um carro forte para que a gente tivesse total liberdade de contar nossas narrativas, sabe? Então, se eu vou fazer uma matéria sobre segurança pública e eu decidi não ouvir a polícia ou a Secretaria de Segurança Pública, para a gente não é um problema. A gente não acha que a gente está perdendo, porque historicamente a gente já sabe qual é a narrativa. Óbvio que a gente vai apurar, óbvio que a gente vai investigar, mas se a gente entender que receber a nota da segurança pública não vai
engrandecer a nossa história e pode violentar, mais uma vez, aquele corpo, aquela história, aquela pessoa, aquela humanidade, que é o que a gente reivindica, a humanidade, a gente opta por não fazer. Então, a gente foi criando formas de fazer o jornalismo que faça sentido para a gente. Então, sim, para a gente é importante estar em vários lugares, e hoje tem funcionado, tem rolado um movimento de convidar mais pessoas com histórias parecidas como que a gente criou no Nós Mulheres da Periferia para ocupar outros espaços, né? E a gente acha isso válido, acha isso importante, mas sem canibalizar o que a gente tem criado, né? Sem perder a prioridade do que a gente tem criado, porque mesmo que a gente acesse a concessão, a gente precisa ter um lugar de prioridade, onde a gente vai decidir qual é a pauta do dia. Então é um pouco disso que a gente tem construído. E aí, quando eu começo a fazer a ficção, é quando eu posso, de fato, criar. É quando eu posso criar o imaginário para além do que eu escuto das fontes que eu entrevisto. Então, eu escuto várias vezes várias histórias que eu fico pensando, nossa, mas e se tivesse sido por esse caminho? Mas e se tivesse sido assim? Então, a minha escrita ficcional, ela vai muito disso, sabe? Desse refazer, ou de, às vezes, pegar uma linha de uma história que me encanta muito e remontar isso. E a ficção me trouxe essa possibilidade, sabe? Mas a minha ficção bebe muito daí, bebe muito do que eu tenho construído enquanto jornalista. E agora tem rolado também um movimento editorial de publicar várias mulheres negras que são muito importantes na intelectualidade brasileira, né? E que até então não foram publicadas, né? Então, enfim, eu também tenho começado a fazer alguns trabalhos como ghostwriter, por exemplo, que tem sido uma novidade para mim, mas tem sido muito bonito também, sabe? Refazer esse traço histórico brasileiro, refazer e retomar esse traço dessa intelectualidade, né? O que é essa intelectualidade? Eu vi, Paulo, que você comentou do Galo, né? Se eu não me engano, é o Galo, não é? Que é um pouco articulador aqui, que tem essa intelectualidade plena do dia a dia, sabe? Que tem essa... Ele é um gênio, né? Essa noção de articular, de engajar as pessoas, de inspirar as pessoas, né? Ótimo, muito bom. João Paulo Cuenca, para onde vamos? Eu não sei direito, vamos tentar aí. Essa semana saiu, esse final de semana foi ontem, saiu um artigo na Ilustríssima do João César de Castro Rocha, que é um professor de literatura da UERJ, que é um grande acadêmico, e ele tem se debruçado sobre o fenômeno bolsonarista nos últimos meses. E ele responde um artigo do João Moreira Salles na Piauí, que enfim, a pedra de toque do artigo é que não existe algo como bolsonarismo, existem bolsonaristas. O bolsonarismo seria um movimento invertebrado, um movimento vaporizado, um movimento, um acaso, um acidente, uma coisa que surge, né? E tem sido curioso observar esses intelectuais acadêmicos debatendo o bolsonarismo agora como movimento, né? Está tendo também o Christian Dunker e um outro grupo de acadêmicos respondeu a uma resposta de um texto deles também, acho que na Folha de São Paulo, sobre, aí nesse caso, liberalismo e bolsonarismo, sobre como os liberais eles contribuíram para a ascensão do Bolsonaro e tal. E eu acho muito interessante que isso, enfim, já era tarde, né? Porque para você combater o inimigo, você tem que pelo menos conseguir enxergá-lo. E eu acho que lentamente, algumas pessoas, isoladamente, conseguem começar a desenhar. Olha só, a fazer um desenho do inimigo, sabe? Porque a impressão que eu tenho é que a esquerda partidária levou essa porrada, levou um golpe e levou essa porrada e viu seus eleitores votando em fascista e ainda não entendeu o que aconteceu, né? E esses encontros, essas coisas que você tem muita paciência, você vai ler nesses artigos, fazem parte desse não entender, né? E não saber modular a resposta também para quem você dialoga também fazem parte desse não entender. Eu acho que o Galo é o antídoto disso. De certa maneira, ele, como eu sempre venho dizendo aqui, ele incorpora a identidade e ele não está falando por procuração, né?
Ele não está dando procuração para ninguém falar por ele, ele também não está falando por mais ninguém que não sejam os dele, e que não são poucos. É curioso notar esses intelectuais com todos o seu, enfim, com o seu arcabouço e teorizando o governo, teorizando o movimento. Teve um outro cara que fez isso, que foi aquele, eu acho que ele é alemão, o Oliver Stoenkel, ele escreve para o País, que ele fala que o negacionismo do Bolsonaro tem método. E essa gestão grotesca da crise é fruto de um cálculo político sofisticado. Essa é que é a coisa, sabe? Ele está dobrando a aposta e triplicando a aposta, quadruplicando a aposta cada vez mais. Isso não é uma, como se fala no Rio de Janeiro, a Bangu. Não é por acaso, entendeu? O que a gente está vivendo aqui. Isso é uma coisa muito bem estruturada, que tem raízes profundas na sociedade brasileira e que um grupo de pessoas capitaneou isso, pegou essas forças e juntou num feixe, né, de forças políticas, num facho. Então, assim, recomendo ler o texto do João César. Basicamente, a grosso modo, ele fala que o bolsonarismo é um movimento político que está baseado em... Ele fala de mais ou menos 3 pilares, né? Uma espécie de doutrina de segurança nacional. É um tema dele, né? daquele livro, o Ditadura Nunca Mais da Direita. Né? Os militares fizeram um livro de quase 1000 páginas contando a versão deles da ditadura. Né? E a doutrina Olavo de Carvalho. Ele basicamente fala... Ele dá esses três pilares assim, para o bolsonarismo. Eu daria outros, mas basicamente o que a gente teve foi uma união muito nefasta da imprensa corporativa, passando pano para um fascista durante muitos anos, da Fiesp, dos bancos e dos porões da ditadura, né? Tudo isso com a desculpa de quê? Tirar um partido levemente trabalhista do poder, como a gente vem falando, né? E agora a gente vai ficar enfurnado nisso durante um bom tempo. Enfim, talvez tenha sido necessário para o Brasil se enxergar num espelho um pouco mais claro. É o que eu sempre tenho repetido aqui. Você sabe que essa semana eu li um artigo que saiu numa das revistas da Unicamp, daquela série Remate de Males, e o artigo acadêmico O Fascismo é um Meme? Pergunta, do Acauã Oliveira. E ele coloca justamente um pouco nessa linha a incapacidade que nós, e a esquerda e os progressistas, de modo geral, têm de perceber essa linguagem, né? Esse acolhimento que a extrema-direita consegue fazer no Brasil hoje. Porque, repito aqui, ficamos muito nessa rotina dos debates e cancelamentos, e a extrema-direita consegue dar uma acolhida para pessoas que se sentem desajustadas, injustiçadas, um acolhimento afetivo mesmo. E eles aprenderam a manipular Facebook, WhatsApp, as redes sociais, e essa é uma tecnologia e uma leitura que nós precisamos aprender, ingenuidades à parte, a dominar, utilizar. Então, a Rosana Pinheiro Machado, ela vem batendo nisso insistentemente, né? Que a questão é no plano da tecnologia, porque essa guerra está bem perdida, né? É do plano da tecnologia, é do plano da comunicação, é do plano da linguagem, e eu desconfio que, para um ator relevante de peso fazer oposição ao Bolsonaro, como peso político mesmo, ele vai ter que assumir estratégias de discursos que a esquerda que nós conhecemos não vai topar. Para o Galo existir, o que eu torço para que aconteça? Eu não posso fazer nada, eu só posso torcer. Ele não pode filiar nenhum desses partidos, ele tem que criar o partido dele. Entendeu? Ele tem que criar o movimento dele. Ou ele tem que alugar um partido, mas ele não pode entrar na política partidária aquela, na minha humilde opinião, entendeu? Mas ele fala isso. Porque senão ele não existe. Então, assim, esse cara, essa coisa que vai colocar, que vai existir em contrabalanço a esse fascista que nós temos no poder, ele vai ter que usar um discurso e uma estratégia que essa esquerda não vai aprovar.
vai brigar com ela, entendeu? Uhum. Ele vai brigar. Essa coisa que vai surgir para derrubar o Bolsonaro não é essa, não é aquela. É ridículo ver as tentativas do nosso campo de responder ao bolsonarismo no mundo digital, até na produção de memes, ou no Haddad fazendo ironias no Twitter. É patético. Lacrando. Lacrando. É um troço invertebrado, entendeu? Enfim, essa coisa que surge vai surgir atropelando o Twitter do Haddad. E que se atropelar com uma moto, com uma mochila de rap nas costas, melhor ainda. Mas tem que atropelar. Eu acho que, além do, assim, o galo, uma figura que poderia começar a ruir isso das bases, seria aparecer um galo que fosse pastor. Um galo que fosse neopentecostal pastor. Vai aparecer. Vai aparecer. Aí vai, porque foi aí que começou, sinceramente. Porque quando entra a coisa da teologia, quando entra uma coisa de valores mesmo, que as figuras assim têm, pode perder tudo, mas não perde aquilo, e que teve o apoio, esse que o Paulo disse. Quem foi que acarinhou? Quem que estava na frente para acarinhar? Aquele pastor que diz assim, para o filho da mulher, diz assim, escuta, eu vou cuidar do seu filho lá dentro, sabe por quê? Porque eu também já estive lá. Ninguém supera isso. E daí o cara vai lá e segura a onda do filho dele, não deixa o filho da mulher ser morto lá na cadeia. Porque Total. ele também estava lá. Só que Total. daí ele é neopentecostal, e daí ele se ligou aos milicianos, e daí ele se ligou ao Bolsonaro. É uma corrente muito poderosa. E, enfim, precisamos de galos pastores. E outra coisa incrível, já que está um pouco nesse nosso debate já de tempos aqui, é a compreensão que o Galo tem desse jogo étnico, cromático brasileiro. Eu acho interessante essa compreensão que ele tem, porque ele fica, André, o tempo todo se ligando à ideia dos indígenas e da comunidade negra. Ele fica dizendo, nós construímos isso aqui, entende? Nós construímos esse prédio é nosso, sabe? Nós fizemos isso. Mauro, para onde vamos, meu caro? O Brasil tem uma tragédia, tem duas tragédias, assim, tá? A tragédia da escravidão e a tragédia da servidão colonial, né? A nossa elite econômica, ela é formada por essas duas tragédias. Então, da elite nunca vai vir nada que não seja escravidão e servidão colonial. Assim, ela não tem valores éticos, né? Nunca teve a gente não teve uma elite, não teve nem nossos reis, né? Vamos dizer assim. Tiveram assim, as famílias reais, tiveram um grande... assim, claro, teve Dom Pedro II ali, entendeu? Ali fez uma viagem para os Estados Unidos, voltou, trouxe um palácio, outro ali e tal, mas não... O Brasil não tem essa tragédia que a gente precisa lidar, tá? Aí, eu acho, estava ouvindo ali um pouco essa crítica que a gente faz à esquerda aqui e tal, que, de modo geral, que a esquerda, a gente está numa expectativa muito napoleônica, assim, da expectativa de que surja uma espécie de líder, assim, capaz de nos conduzir a uma solução, assim, vamos dizer assim, quase mágica dessa complexidade que é o Brasil, tá? Então, o Galo, esse tipo de liderança popular são fundamentais para poder, junto ao povo, cara, formar a massa crítica para que eles se rebelem contra a escravidão. Então, daí entra por exemplo, o caso do motoboy de Valinhos, por exemplo, quando ele enfrenta aquele cara lá, o racista lá e tal, tu vê que o cara tem uma massa crítica ali, que ele tem de alguma forma, tem ali um efeito, uma compreensão do lugar e do que está sendo discutido ali, e ele pergunta, assim, honesta, mas tu trabalhou para ter essa casa? O cara fica todo desmontado ali, entendeu? Checkmate total, né? Ele não trabalhou, ele aquela casa. Então, o que eu acho que, para mim, eu acho que a esquerda ela fez o que podia da conciliação possível dentro desse Estado capitalista, só que esse Estado que ele é marcado pela escravidão e pela servidão colonial. O Brasil bateu no teto, cara. Ele bateu no teto quando ele não soube fazer uma Copa do Mundo, não soube fazer uma Olimpíada, não soube concretizar suas conquistas, entendeu? As conquistas sociais e civis. E, de repente, quando a gente viu, o Brasil foi estuprado, cara. Não é o Bolsonaro que se elegeu, né? O Brasil entrou num jogo da geopolítica mundial, cara. E eles pegaram a elite, um setor da elite,
e acabaram com o resto da economia e implodiram. E bom, agora tudo bem, vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Todos os erros da esquerda, eu tenho certeza que são muitos, e posso apontar principalmente a ingenuidade da esquerda, eu acho, que na comunicação, na análise política. Mas eu acho que se perguntasse para o povo democraticamente, honestamente, ele ia escolher uma liderança popular que lhe garantiria seguro-saúde, SUS, serviço público. As escolhas estavam dadas já num caminho democraticamente. Se tu for olhar assim o que aconteceu, foi um estupro, cara. Nada disso que está sendo aplicado, receita econômica, o receituário, a política de meio ambiente, a política externa, foi colocada numa eleição democrática para o povo escolher, entendeu? Daí o Brasil se desmontou, não tem como, não tem força e não há liderança popular. Eles prenderam o Lula, entendeu? Prenderam o Lula, tiraram a Dilma e não tem força, nenhum de nós, não tem galo, não tem nenhum Napoleão possível vai enfrentar essa tamanha força, esse estupro que foi mesmo. Né? A gente tende a, como a gente está mal informado e a imprensa foi parte dessa estratégia de comunicação, como veículos foram parte da influência americana para essa narrativa, a gente tem dificuldade de aceitar o rigor das palavras e dizer foi golpe, é um estupro, eles vão entrar aqui, o Brasil, eles vão entrar para a economia, vão comprar isso aqui como se fosse um ferro velho. Essa conivência é a conivência branca servindo ao patriarcal, ou, enfim, ou da elite, servindo à colônia, né? É o serviço colonial. Vai ser muito mais necessário, muito mais do que uma liderança. Vocês fizeram milhares de lideranças e uma percepção horizontal na sociedade, disso, transversal, né? De que porra, o racismo a gente está tendo que combater ali, no dia a dia ali também, com palavras que a gente não sabe de onde cavar essas palavras, aí precisa entender. A mesma coisa com o machismo, a mesma coisa com, enfim, essa questão que você fala é muito preciosa, né, Mauro? Das lideranças, né? E eu olho para a esquerda, até porque conheci muito de perto, e a dificuldade de deixar prosperar novas lideranças na esquerda. Eu não vou rotular aqui, mas de modo geral, os caciques da esquerda, eles não deixam prosperar as novas lideranças, e isso é um erro fatal desse jogo. Muito bem, com essa rodada de falas, fechamos aqui o segundo bloco do podcast de modo geral, número 30, com as convidadas Luísa Geisler e Semaia Oliveira. Vamos então ao terceiro, onde são pensadas figuras e situações que dariam boas personagens de romance brasileiro ou conto ou poesia contemporânea. Até! Podcast de modo geral. Olá, tudo bem? Voltando então, vamos começar o terceiro bloco com a fala sempre incrível de Andréa Del Fuego. Eu vou retomar o primeiro personagem, o personagem que eu citei no piloto do podcast de modo geral. Na época, eu disse que o personagem era as redes sociais. E as redes sociais, foi uma personagem que cruzou esse podcast do começo ao fim. E na época eu disse que a rede social era a Macabeia de A Hora da Estrela, que era alguém, enfim, que recebe uma promessa de futuro, de alguma conciliação de futuro, e ela é espatifada, sabe? Assim, esse futuro é abortado. Então, rede social é Macabeia. E como eu gosto de sugerir alguém que escreva esses personagens, eu pensei numa autora que traça o terror de um modo muito seco e sem nenhuma concessão. Ela costuma usar apenas personagens masculinos, mas eu daria esse personagem feminino para ela. Ana Paula Maia. Muito bom, André Del Fuego. João Paulo Cuenca. Essas figuras, né, tipo esse asqueroso que tentou constranger o entregador, né, que também se chama Mateus. Isso, pessoal, isso é um dos bons efeitos do bolsonarismo.
é que esses casos eles estão vindo à tona. Isso sempre aconteceu todos os dias no Brasil. Não é porque o Bolsonaro não estava no governo que esses desgraçados não eram fascistas e racistas. Eles sempre fizeram isso e falaram assim. Agora, a imprensa corporativa tem um pouco mais de solidariedade com essa população porque ela sente que talvez sobre para ela. É uma coisa que eu falo aqui nessas últimas 30 edições, de modo geral. Os jovens, os intelectuais brancos de classe média descobriram a violência policial em junho de 2013. Até junho de 2013, eles nunca viram nenhum problema com a PM. A PM era assassina, a PM fazia chacina, fazia a porra toda. Entenderam a violência policial em junho de 2013. Não é? Como eu sempre falo aqui, a ditadura militar só acabou justamente para quem? Para esses brancos intelectuais de classe média, esse extrato que agora, sob a sombra de um governo autoritário, começa a divulgar esse tipo de coisa. Então, assim, esse personagem, esse Mateus, o desembargador lá na Praia de Santos, toda semana tem um estrupício desse, entendeu? Esses estrupícios eles sempre existiram. Eles só estão mais visíveis agora. Por isso que eu acho que tem esse efeito muito positivo do bolsonarismo. Muito positivo de verdade. A gente não pode deixar de passar essa oportunidade. Porque antes não estava legal. Então, assim, meu personagem é baseado nesse cara aí. E é muito maravilhoso, né? Porque o Mateus, que não é o Mateus racista, é o Mateus entregador, ele é plácido, né? Mas isso aí é seu ou foi seu pai que comprou? E exatamente, né? O cara é filho de um ricão, de um empresário que tem um patrimônio de 3 milhões, não sei quantos, mil reais e tal. Quer dizer, o cara é um filhinho de papai, um encostado, né? Para encerrar essa temporada, de modo geral, seria esse personagem recorrente. Quantas vezes nós, nos últimos meses, falamos desse tipo de desgraça em forma de ser humano? Enfim, ficaria essa reflexão no conto do André Santana, de que ele sempre fez isso, e só agora que é o governo Bolsonaro, agora que eu estou representado no poder, é que essa mídia petralha está olhando para mim? É paradoxal, né? Mas aí. Ótimo. Semanhá, minha cara. Bom, nesses tempos todos em que eu tenho ficado muito em casa, eu sempre, quando eu preciso desestressar ou quando a minha casa fica apertada demais no sentido emocional, eu sempre recorro à dança, né? Eu sempre danço muito, é meu jeito um pouco de expandir, e eu faço parte de um terreiro de candomblé, né? Sou recente, sou a Bian, aprendiz ainda no candomblé. Uhum. E eu sinto muita falta das festas de terreiro, né? Porque a festa no terreiro, ela dura dias e existe muito trabalho, é um trabalho de dedicação, corporal mesmo, né? Uma entrega, cada comunhão, cada encontro com a família de santo. E aí, principalmente nesse momento em que nos últimos anos a gente tem visto esse acirramento evangélico no Brasil, a gente vê vários terreiros nos últimos anos sendo atacados e destruídos, e a luta do povo de terreiro e da população negra em geral em defender a sua religião, eu acho muito curioso como os terreiros têm que lidar agora com esse silêncio, né? O silêncio dos terreiros mesmo, que não é um silêncio total, mas enfim, o candomblé é uma religião de proximidade, de toque, de aglomeração, né? É muito difícil pensar uma gira sem uma aglomeração. Então, para mim, a situação, o personagem seria o terreiro, né? E como o terreiro tem sido atravessado por esse momento. E o candomblé, que é o lugar onde a população preta se cura de muitas coisas, né? Até quando falta a saúde, vamos dizer assim, tradicional, essa intelectualidade tradicional, essa outra intelectualidade tradicional, essa outra técnica e tecnologia de cuidado salva muito, né, a gente, salvou muito os nossos ancestrais e tem salvado até hoje. Então,
para mim esse silêncio é muito alto, assim, sabe? Então, seria meu personagem. Que legal isso. Luísa Geisler. Eu vou expandir a ideia da Andrea de redes sociais e o meu personagem seriam distopias brasileiras baseadas em Twitter político. Então, seria eu ouvi a Andrea falar e começou a me surgir uma ideia de uma antologia em que cada autor pega o Twitter de algum político, então alguém pode ficar com o Haddad, alguém pode ficar com o Collor, alguém pode ficar com o Bolsonaro, e a gente vai decidindo da Silva a Cristóvão Teza, e cada um vai pegar esse tweet, um tweet específico que quiser, e vai transformar isso em realidade. Então alguém pode fazer um Twitter onde o confisco da poupança não foi problema nenhum, alguém pode fazer uma distopia em que a gente faz cocô dia sim, dia não, e então a minha ideia não seria tanto um texto, mas uma antologia, que pegasse todas essas realidades assim, que a gente vai criando e transformasse em literatura. Eu não sei nem se eu fiz certo, mas foi o que me ocorreu agora. Eu fiz, inclusive, uma lista de nome de autores. Fala, por favor. Olha, eu pensei na Socorro Racioli, no Samir Machado de Machado, no Cristóvão Teza, no Jefferson Tenório, na Angélica Freitas. Uma das coisas boas do podcast, Luísa, nesse terceiro bloco, é que saem ideias brilhantes. Da Semanhá foi incrível, a tua também é muito boa. Eu pensei que durante esse período, um médico ficou o tempo todo dando alertas com relação aos bebês. Que eu caminho muito para ir ao supermercado e eu vejo casais de máscara e os bebês sem máscara alguma. E as crianças também sem máscara alguma. Eu imaginei um médico que fica pesquisando e fazendo alertas e estudando o impacto disso e ninguém leva ele a sério. É aquela figura que fica dando alerta e ninguém leva em consideração. Como aconteceu com as pandemias anteriores. E os anos que se seguem, isso pode ser uma perspectiva distópica também, Luísa, se percebe que todos os bebês também foram afetados. Não todos, mas quem estava em família de gente afetada. Só que os danos cerebrais, como eles ficavam assintomáticos, houve danos cerebrais. E temos uma geração de adultos e adolescentes e crianças que não têm nem paladar e nem olfato. E o mundo se muda, se altera profundamente, politicamente, socialmente, culturalmente, sexualmente, em função dessa geração de crianças que ficaram ali, mas foram afetadas neurologicamente. Então, eu imaginei um grande tribunal erigido por esses adultos, condenando todos os médicos, todos os cientistas que não deram ouvido a esse pesquisador. Com isso, nós terminamos essa edição maravilhosa do podcast número 30, a última edição da primeira temporada. Quero agradecer demais a presença iluminada de Semayá Oliveira e Luísa Geisler, dizer a Andrea, João Paulo e Mauro que foi uma honra ter passado esses meses com vocês, muito orgulhoso da humildade, da serenidade, da densidade, da pluralidade de pontos de vistas que surgiram aqui e acho que nos tornamos, de alguma forma, cidadãs e cidadãos melhores por termos nos jogados nesse exercício de diálogo. Que as próximas temporadas sejam mais ousadas. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada, viva! Obrigado. Viva! Podcast, de modo geral. Então, meu personagem seria um pouco essa metáfora do Brasil, entendeu? Esse personagem que a gente não consegue entender, tentando entender uma pandemia. Como é que tu abre um negócio botando um face shield daquele, na verdade, não devia abrir. Mas com máscara, né? Máscara. Com máscara. Não, eles usam o que atende usa máscara, mas assim, tem outros que ficam só com essa máscara, né?
Aí não adianta muito, né, parece. Não adianta muito. Nada, adianta nada. E tem um balcão ali, mas ao mesmo tempo é um otimismo deles quererem voltar para trabalhar. Então é uma loucura, cara, porque não dá para ser. Enfim, eu falo, não dá, né? Mas que é muito brasileiro, eu acho, entendeu?